está gravando. Gente, boa noite a todas e todos nós aqui. E quem vai assistir depois aí possa se deleitar com o nosso papo aqui, com a nossa prosa. Antes de mais nada, agradecer a vocês pela compreensão. Eu realmente a história foi muito boa. Enfim, fui viajando daqui de São Luís lá para a região lá de João Pessoa, Conde. E foi uma viagem de carro, fui e voltei, enfim, 15 dias aí na estrada. Então, realmente foi bem cansativo. Por isso que eu precisei desmarcar semana passada e pedir a compreensão de vocês. Claro. Tá? Gente, a proposta hoje é a gente concluir essa terceira parte e principalmente explorando, não é isso? O capítulo 7, o famoso capítulo 7. Quase sempre ele comparece nos processos de apresentação da CP, que é a psicoterapia considerada como um processo. Nosso último encontro... Está travando um pouquinho. Oi, está travando um pouquinho? Está travando? Não sei se é só para mim ou se é para todos. Eu não sei. Eu estou travando um pouquinho? Não. Então é só aqui, o problema é aqui, então. Tranquilo, Daniela. Mas... Só para ter a noção. Tá ótimo, mas, por favor, se qualquer problema, pode interromper, sim, tá? E então, eu me lembro que a gente falou, principalmente, se deteve no último encontro, principalmente nos capítulos 5 e 6, fazendo menção à questão da compreensão do processo, né, como o Rogers foi estabelecendo, e alguns parâmetros, né, nesse sentido, muito a partir da experiência do cliente. E esse capítulo 7, o capítulo em que ele é um texto mais denso, é um texto mais... em que ele vai tentar ter uma leitura mais objetiva, mais de fora, né? Ele fala disso, sobre a psicoterapia como um processo. Não sei exatamente por onde nós começamos nessa retomada, mas fico muito disponível para que a gente comece a conversar. Estou aqui com o Dr. Nas Pessoa, aqui, ó, né, mãos, e acho que a gente pode, né, dentro das leituras de vocês, como é que foi essa experiência, como está sendo, a gente retomar aí a discussão. Eu acho muito interessante a forma como ele conduz, né, o cuidado, né, a forma cuidadosa como ele coloca, como ele vai botando as ideias com um zelo de que eventualmente pode não estar ainda acabado, né? Ele faz um rascunho e depois ele verifica que o rascunho estava bastante bom, né? Então, eu acho que esse zelo científico dele, né? De compreender que está sempre possível de rever o que pensou, de rever o que pesquisou, mesmo com todo o zelo da pesquisa que ele faz, né? Acho que isso é um ponto, para mim, preponderante no caminhar dele em toda a obra, né? Não só aqui no Tornar-se Pessoa. Tem uma pegada muito científica nele, né? Muito, inclusive sistematizando, né, especificamente no capítulo 7, a metodologia, como é que ele estabeleceu as categorias, né? Ele chega às categorias do contínuo. Ele fala da observação, ele fala do modo de aproximação do fenômeno, de uma maneira mais atenta aos próprios preconceitos, ele fala disso. É bem interessante essa... Exato, essa questão dos preconceitos, essa preocupação dele que gera os preconceitos, né? Ele está sempre, o tempo todo, não só aqui, mas o tempo todo preocupado em não ser pego, né? Com essa coisa fácil, que, né, eu até acho que é fácil, principalmente pela forma como ele conduz sistematicamente,
seria muito fácil para ele considerar que estava seguro, né? Porque Perfeito. o cara fez tão sistematicamente, né? Então seria muito fácil ele dizer com toda a propriedade e assertividade, né? Mas não, ele coloca, está sempre aberto para dizer assim, ó, estou vendo, o que eu enxerguei foi isso, consegui chegar nesse quadro, mas estou o tempo todo disponível para rever, né? O que Isso, pensei. isso. Bem interessante. Bem interessante porque também é um convite para que a gente entre em contato, né, Fernando, com o Roger cientista, né? O Roger cientista na prática, funcionando. Muitas vezes a gente está tão acostumado a lidar com a CP apenas no aspecto vivencial, experiencial, e desconecta dessa origem, né, dessa raiz. Dá até a impressão de que ele meio que dá um... Ele dá, como se ele dissesse assim, ó, ele te deixasse à vontade para se meter e dizer, e concordar ou discordar, né? É como se ele te deixasse livre, você desse coragem para você, né? Dizer assim, não, realmente, eu não acho isso não, e tal, né? Como se ele não quisesse lugar do pedestal, né? E permitisse que todos participassem o tempo todo, ele está meio que convidando, né? Isso. Para que alguém diga alguma coisa. É um valor muito grande isso. Então, eu achei também importante, né, que ele põe a aceitação como uma condição básica, né, para esse processo. E só lá no 7, né, no item 7, que ele fala que o cliente ele não precisa ser totalmente aceito pelo terapeuta, porque nessa fase o cliente ele próprio já se aceita, né? Então ele já se autoconhece, já elabora as suas questões, já, enfim. Então achei interessante porque a todo momento ele vem falando da aceitação, né, como eu já disse, como uma condição básica para que o processo venha se desenvolver. Assim, dialogando com isso que você está falando, Daniel, é bem legal perceber o quanto, primeiro, né, assim, essa, essas características, né, de uma sétima fase, de uma sexta fase, elas são, a gente tem condições de compreendê-la no todo, né, no contínuo, ou seja, tirando ela desse contínuo, ela fica um pouco solta, né? Então, é um texto que você lê, você compreende ele na dinâmica do todo, numa dinâmica que vai quase numa relação da pessoa consigo mesma, da pessoa com as suas relações, de uma maior rigidez a uma maior fluidez, a uma maior flexibilidade. E como você muito bem colocou, né, isso está na página 147, 148, logo no início, em que ele fala, olha, se tem algo de onde eu parto, se tem algo de onde eu tomo como, digamos assim, esse chão, é justamente a condição da pessoa se sentir aceita e ela perceber se sentindo aceita e, ao mesmo tempo, compreendida de modo empático, né? E aí faz alusão, inclusive, ao texto das condições necessárias e suficientes. Mas é a importância, né? O que ele vai dizer é o seguinte, olha, essa relação ela só é efetiva se a pessoa que está sendo atendida ela se sente legitimada, respeitada, considerada incondicionalmente, né? Aceita nesse sentido, não julgada, né? Absolutamente. E a partir daí é que ele vai fazer todas as reflexões em cima dessa escala, né? Desse contínuo. Aí tem um trechinho aqui, Uhum. se eu puder ler aqui, né? Que eu gostei muito. Queria igualmente mencionar, quer dizer, na página
quer dizer, a 112 da outra versão, porque a outra só Uhum. essa daqui. Ah, tá. Tá. É, No que é no início do capítulo 5. texto. Ah, está no capítulo 5? Ah, é Não, 5 daí, né? Dessa essa aqui versão. Tá. Mas é. a psicoterapia é considerada como um processo. Tá. Quer dizer, eu posso olhar lá no outro, porque no outro só Não, tem não, o. não, mas está tudo bem. Aí eu Então, tá. começo a ler que de repente eu acho aqui. Bom, queria igualmente mencionar o profundo sentimento de desespero que por vezes sinto, ingenuamente perdido na inacreditável complexidade da relação terapêutica. Ele, Uhum, ele se uhum, uhum, sente assim, né? Imagina. uhum, uhum, Não uhum, uhum. admira, de forma alguma, que preferíssemos, Preferíssimos. ao iniciar Uhum, o tratamento, dispor de rígidos preconceitos, né? Seria uhum, muito bom, né? uhum, Sentimos que é necessário conferir uma ordem a tudo isso, né? É difícil ficar no vazio, esperando que o uhum, outro, né, uhum, responda, uhum. que outro ande por si, né? Não ousamos esperar que se possa descobrir uma ordem nessa relação. Tá na página 147, viu, gente? Na Ah, versão, é o segundo parágrafo. Eu queria explorar um pouquinho isso, porque está dentro de algumas características, alguns aspectos que ele observa, né? E um deles é justamente essa coisa da complexidade da relação terapêutica, como você está falando, né, Fernando? Que ele fala, olha, muitas vezes a gente busca para se sentir mais seguro, né, uma espécie de preconceitos, né? É aquele manual de funcionamento. Muitas vezes, para a gente se sentir seguro numa relação, a gente quer saber, e aí, o que que eu faço? E aí, e agora? Como é que eu funciono, né? E ele está dizendo, olha, a gente até pode sentir a necessidade de ter tudo isso, mas aí ele fala no finalzinho, não ousamos esperar que se possa descobrir uma ordem nessa relação, e esse nessa está em itálico, relação. Essa relação é única, essa relação ela é singular. A relação ela só vai se dar no momento que a gente começa a se encontrar com a outra pessoa. E a mas partir o daí. detalhe não ousamos esperar, a gente não tem paciência. Como é que a Ah, gente pode esperar? A gente tem que isso, chegar definindo, isso, né, com clareza as isso, coisas e tal. perfeito. Imagina esse sentimento de esperar que a ordem se estabeleça, né, que tem, né? Uhum, 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 uhum. Perfeito, perfeito. É bem por aí mesmo. Bem por aí. Eu gosto também muito das outras características aqui que ele cita, né? Que ele percebeu, né? Nessa investigação. Quem chegou e eu não dei boa noite, viu? Todo Clarice, Guilherme, Amanda, Lilian, Bárbara. A gente está explorando aqui muito o capítulo 7, mas se vocês sentirem necessidade de trazer alguma coisa do 5 e do 6, já que eles dialogam nessa órbita da processualidade, muito tranquilo, né? Fiquem à vontade. É que a gente explorou muito o 5 e o 6, né, no nosso último encontro. Mas... Eu acho também interessante, porque como eu estou aqui com o PDF sem numeração, está no final do quarto estágio, onde ele Uhum, diz assim: seria bom recordar outra vez que uma pessoa nunca está exclusivamente nesse ou naquele estágio do processo. Acho que também para a gente não se apegar aos estágios e querer enquadrar a pessoa só naquilo ali, né? E até no final do quinto estágio, né, ele fala que dependendo da situação, né, da pessoa, ela pode meio que regredir, né, nos estágios, como falou até uhum, da questão de uma pessoa que foi abordar uma questão da sexualidade e tudo mais. Então,
a pessoa pode regredir e tá tudo certo, né? A gente não precisa ficar enquadrando a pessoa dentro de um estágio ou do outro, e sim que há um processo, né? E que pode acontecer várias coisas, né, dentro desse processo. A gente não tem que ficar se apegar, né, a rótulos, né, vamos dizer assim. Uhum. Daniela, a tua fala me faz lembrar uma, estou até escrevendo aqui para deixar escrito na minha frente. Sabe aquelas bulas que vem escrito, acho que às vezes em vermelho, use com moderação? Acredito que esse é um texto em que deveria vir uma etiqueta dessa. Use com moderação. Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente pelo que você falou, e você resgatou, né, fez o recorte, que está na página 158, né, no livro, que é exatamente o segundo parágrafo, né, aqui, né, e esse vale o branco também, que é justamente essa questão que o objetivo de Rogers, com esse texto, não era oferecer um instrumento de diagnóstico, Não era oferecer para o profissional, para a profissional, uma espécie de manual, né? Manual diagnóstico em abordagem centrada na pessoa, que inclusive vai absolutamente na contramão, inclusive do que o próprio Rogers escreve sobre diagnóstico, ou psicodiagnóstico, em outros livros, especificamente Terapia Centrada no Cliente e Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1. Isso é muito comum, muitas vezes, principalmente em processos de cursos de graduação, eu vi várias vezes no decorrer dos anos, a utilização desse texto como uma espécie de demarcador de casos clínicos, de estudos de caso. Então, a pessoa tem acesso a um estudo de caso, e aí, bom, em que fase se encaixa essa pessoa? Então, mais de uma vez eu tive acesso a esse tipo de situação. E era tudo que Rapidinho. Rogers... Oi. Com a sua fala, né, me fez lembrar muito, é como se o processo fosse uma receitinha de bolo, né? Eu vou seguir o passo a passo que vai dar certo. Não é bem assim, né? Não, não é nada assim. Não é nada assim. Realmente, o Rogers não era um boleiro, né? Não era um boleiro nesse sentido. Então, a ideia dele é ajudar a compreender, ser um recurso teórico, conceitual, para entender a experiência da mudança. Tem aqui, para ilustrar para vocês, ele faz menção a isso logo na página 143, ou para quem não está com essa versão, após no tópico logo inicial, o enigma do processo terapêutico. Logo no início do texto, do capítulo 7. O que aqui se apresenta para mim no segundo parágrafo, né? Ele falando do interesse dele. E ele faz uma discussão sobre personalidade. É uma discussão, naquele momento da psicologia norte-americana, muito cara. Todos os grandes teóricos tinham uma teoria da personalidade que traziam consigo. E aí ele fala, olha, a gente pode entender que a personalidade possui aspectos constantes, aspectos invariáveis de inteligência, de temperamento, de estrutura. Isso era muito próprio na época. E aí ele ainda fala, também eu me interessei desde há muito tempo pelas constantes que intervêm na modificação da personalidade. O que ele está dizendo aqui? Olha, gente, o meu interesse era entender a mudança. O que faz uma pessoa mudar na relação terapêutica, numa relação de ajuda psicoterápica? O quente da questão é essa. Então, eu formulei, eu elaborei essa escala, esse contínuo, essa compreensão da processualidade para entender, ora, o que ocorre quando uma pessoa muda a partir de um olhar, inclusive externo, sobre a mudança.
E aí ele ainda faz uma reflexão logo embaixo, no parágrafo de baixo, que é muito rica, que é quase como se fosse uma resposta para os textos anteriores. É como se ele dissesse: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu mudei dos textos de 53 e 54 para esse agora, de 57? É que lá eu estava me baseando nos resultados. Os resultados a partir da experiência, do ponto de referência do cliente. E aí eu categorizei isso. Aqui, eu não estou mais me detendo nos resultados, porque quando a gente foca nos resultados, a gente perde a dinâmica do processo. Quando a gente foca no lugar que a gente quer chegar, a gente perde o caminho. Né? O que acontece? Por exemplo, né? Ontem eu vim dirigindo de Parnaíba a São Luís. Aí se alguém disser, e aí, como é que foi o resultado? Como é que foi o processo? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nesses primeiros textos, eu responderia que o processo foi a partir dos resultados. Eu cheguei bem, cheguei cansado, o carro estava bem sujo, enfim, e assim vai, os resultados. Então, ok. Aí ele vai dizer, mas olha só, sabe o que eu saquei? Eu não consigo falar da viagem, da jornada. Por exemplo, quando eu saí de Parnaíba para São Luís, no trecho de Tutóia estava um pouco esburacado. No trecho de Rosário, o trânsito estava um pouco mais cheio. Peguei chuva na entrada da ilha aqui de São Luís. Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que Rogers sinaliza no terceiro parágrafo dessa página 140, no segundo parágrafo dessa página 143, que o estudo dos resultados não é suficiente para dar conta da processualidade. Que ele se voltou para entender a processualidade a partir da dinâmica, do que vai acontecendo nessa dinâmica. E aí depois ele fala do método que ele fez isso, e deu uma trabalheira para ele, hein, gente? Esse texto aqui deu uma trabalheira danada para o Rogers, hein? Inclusive até porque foi um texto encomendado um ano antes, né? Vocês viram que ele entregou, né? Ele foi premiado, mas o prêmio teve uma... Enfim, veio veio aquela coisa do tipo um bilhete premiado às avessas, né? Olha, parabéns, agora você vai ter que apresentar um artigo ano que vem e tal, blá, 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 enfim. E aí foi a partir daí. Então, ele fala muito isso, olha, eu estou interessado no movimento, nesse movimento permanente de mudança, e não, aqui eu já estou no último parágrafo dessa 143, e não nos momentos cristalizados. O processo, ele é o fluxo. O processo, ele é a dinamicidade. Né? E Edson, quero aproveitar esse bonde aí que você colocou, veja se faz sentido, né? Porque quando ele diz, né? Da mesma maneira que muitos psicólogos se interessavam pelos aspectos constantes da personalidade, quais? Os aspectos invariáveis da inteligência, do temperamento, da estrutura da personalidade. Ou seja, esses se interessavam por aquilo que eles achavam que era fixo, né? Eu posso definir como é que é a inteligência, a personalidade e tal. E ele não. Ele, e aí ele diz, né? Também eu me interessei desde muito tempo, mas pelo quê? Pelas constantes que intervêm na modificação da personalidade. Ele queria mesmo ver o movimento, o que acontecia no processo, e não queria vomitar uma série de conhecimentos fechados sobre como é a inteligência, como é a personalidade. Não sei se faz sentido isso. Pelo menos entendi desse jeito. É isso mesmo. É bem isso aí. É isso mesmo. E aí, Amanda? Oi, agora hoje eu estou no computador, então eu acho que eu aprendi a botar a mãozinha. Oba! Aí. Nesse ponto, eu estava até anotando as dúvidas. Uma dúvida que eu fiquei é desse processo de construção teórica dos livros de referência dele, né, que tu estava citando. Então, agora no Tornar-se Pessoa é quando ele vai focar realmente
na processualidade da psicoterapia, vamos dizer assim, um foco mais... Porque eu fiquei tentando fazer a relação com psicoterapia e consulta psicológica, que vai ser um livro bem focado no terapeuta, no processo de... Acho que ele nem usa ainda facilitação, né? Se eu não me recordo, acho que ele ainda não utiliza esse termo. Que eu até fui lembrar daquela divisão que o John Wood faz, né? Numa abordagem centrada na pessoa, né? Primeiro são as atitudes do terapeuta, então, no aconselhamento... psicoterapia e aconselhamento psicológico. No terapia centrada no cliente, parece que ele fala muito do método, e é quando ele vai lá no final estruturar a teoria da personalidade, né? Então, agora no Tornar-se Pessoa, ele sai, então, desse campo do se, então, apesar de naqueles primeiros capítulos ele ainda falar, né? Se eu fizer tal coisa, então o resultado é esse, que parece uma coisa bem causal, assim, né? Bem, como tu estava falando, do resultado. Então, seria a partir já desses capítulos, na verdade, dessa produção, né, de 57, no caso é o capítulo 7, que ele já vai, então, sair dessa concepção de si, então, de resultado, para focar nesse processo da experiência. Aí eu fiquei na dúvida se seria a experiência ou o processo da experienciação, meio dialogando lá com Gendlin, né? Então, isso também é uma dúvida. Seria mais ou menos nesse sentido, então. Amanda, a tua pergunta, ela dá vazão para duas respostas. Uma mais rápida e uma um pouco mais detalhada, vamos dizer assim. A mais rápida é entender que, sim, Tornar-se Pessoa é uma obra que sai publicada em 1961 e ela se situa, digamos assim, nesse momento em que Roger está se apropriando, né, desse lugar o que foi chamado depois de fase experiencial, a fase da psicoterapia experiencial, enfim, a processualidade. Bom, essa é uma resposta rápida. Eu já dei muito essa resposta na minha vida. Hoje, eu prefiro te dar essa segunda resposta que eu vou dar. Tornar-se pessoa é um compêndio. Tornar-se pessoa é um apanhado de textos escritos durante a década de 1950. Até, eu acho que tem texto de 1960 aqui. Isso vai, de alguma maneira, fazer que tenha de um tudo aqui, como a gente fala aqui, tenha de um tudo no Tornar-se Pessoa. Você vai ter textos que vão ter mais uma pegada se, então, né? E aqui eu vou esclarecer o que a Amanda falou. Essa lógica se, então, é aquela lógica que o Rogers colocava as condições facilitadoras como condições que, se estivessem presentes na relação terapêutica, então havia uma maior probabilidade de mudança, de transformação da pessoa dentro da relação terapêutica. Esses textos, eles são textos mais, digamos assim, da primeira metade dos anos 1950, digamos, ficando, digamos, celebrado com o texto de 1957 das condições necessárias e suficientes. Mas você também vai ter em Tornar-se Pessoa textos como esse do capítulo 7, com uma forte influência do Gendlin. O Gendlin, ele já vai estar trabalhando, eu não sei exatamente o ano, eu desconfio, eu não consegui encontrar em nenhuma biografia, mas me parece que ele começa a trabalhar com Rogers, fazendo o PhD dele com Rogers. O Gendlin é um filósofo, gente, só para contextualizar, né, até ser um pouco mais didático. Eugen Gendlin é um filósofo que vai europeu, que faz o doutoramento dele com Rogers e começa a trabalhar como colaborador de Rogers, principalmente até meados dos anos 1960, quando depois eles se afastam, se separam, e ele vai, digamos, construir uma proposta uma proposta terapêutica, vou chamar assim, chamada focalização, o focusing. Mas, voltando para esse momento, o Gendlin, ele então traz muito da formação dele, muito de
uma pegada da fenomenologia, uma pegada do existencialismo. E, por exemplo, a gente vai observar nesse texto aqui, do capítulo 7, que é um texto de 57, mas ele fala do Gentling à torto e à direito. Ele fala em vários momentos da influência, ele fala em vários momentos. Tem um momento que ele fala da experienciação. A experienciação, gente, deixa eu também ilustrar, né? É importante. A experienciação seria a noção, a principal noção que o Gentling elaborou, tá? E que essa noção vai ter uma influência sobre o Rogers. Experienciação. Que é quase como uma valorização da experiência no seu momento, no momento em que a experiência ocorre vivencialmente. De tal maneira que a pessoa não consegue nem falar do que está sentindo, do que está vivenciando, mas ela está, de alguma maneira, num processo experiencial. Olha, vê se não tem a ver com isso que o Rogers escreve, aí na página... Aqui é página 146 no meu, tá? É quando ele está numa discussão falando das dificuldades e o caráter instigante da investigação. É um pouco antes do trecho que o Fernando leu mais cedo, sobre complexidade da relação terapêutica. É o segundo parágrafo de as dificuldades e o caráter instigante da investigação. Eu vou ler todo o parágrafo para ver se não faz sentido para quem sabe, conhece já um pouquinho de experienciação. Gostaria de fazê-los participar intensamente das alegrias e desânimos do esforço para compreender o processo terapêutico. Gostaria de lhes contar uma descoberta que fiz recentemente sobre a maneira como os sentimentos tocam, entre aspas, os clientes. Um termo que eles empregam frequentemente. Ele está utilizando o termo que ele ouve dos clientes. Estou me sentindo tocado por algo. O cliente está falando sobre um tema importante quando, subitamente, é tocado, entre aspas, por um sentimento. Nada que tenha um nome ou uma classificação, mas a experiência de algo desconhecido que deve ser cuidadosamente explorado, mesmo antes que lhe possa apontar uma designação. Como dizia um cliente, é um sentimento que me arrasta. Nem mesmo sei a que é que ele se liga. A frequência desse fenômeno me impressionava. Ele está falando de experienciação aqui, né, minha gente? Experienciação é isso aqui, né? Então é isso. Então eu prefiro ficar, Amanda, hoje com a segunda resposta. Acho que Tornar-se Pessoa é uma obra de transição, é uma obra de encruzilhada. Até foi uma fala que ano passado a gente fez uma fala, eu nem lembro se foi no Legado, se eu participei foi com o Legado ou foi... Enfim, não lembro. E eu falava isso. Tornar-se Pessoa é um livro de encruzilhada, é um livro de esquina dentro da trajetória do Rogers. É um livro que não tem como você não passar por ele, mesmo que seja para discordar de algumas coisas, de questionar outras, mas Tornar-se Pessoa, ele é uma expressão, é uma juntada de textos do período mais produtivo do Rogers. Não sei se vocês já viram, no final do livro, ele tem na versão que eu tenho aqui, que é a maior, né, a mais atual delas, uma bibliografia cronológica do Rogers, de 1930 a 1960. Gente, é muita coisa que o Rogers escreveu. Tem muito artigo, tem alguns livros, mas tem muita coisa. Não é pouca coisa. Tá? Então, inclusive, tem textos até 1º de maio de 61, que é colocado aqui. Enfim. Mantidas as devidas diferenças, um jeito de ser é um segundo compêndio. É uma juntada de textos de Rogers que ele escreveu a partir da segunda metade dos anos 1970, por exemplo. Tanto que um jeito de ser, ele é grosso, no original, ele é grossinho como Tornar-se Pessoa.
Ele tem essa grossura. O que aconteceu? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que... Um jeito de ser original é isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui no Brasil se dividiu em dois. Porque a pessoa como centro, ele é os textos de Rogers que estão nesse texto são de um jeito de ser no original. Saíram no Brasil antes de sair e um jeito de ser. Né? Tanto que um jeito de ser no Brasil se tornou fininho, fininho. Né? Pois é, a Amanda tem a versão em inglês, que é uma versão, né, bem... Olha, ela vai compartilhar, olha aí a versão de um jeito de ser. Né? Olha aí. Então é isso. Então, o jeito de ser, assim como Tornar-se Pessoa, é um compêndio de textos, ideias e reflexões do Rogers, eu diria, nos últimos... na sua última década de vida mais produtiva. Depois ele ainda continua escrevendo, tal, mas, né, um jeito de ser de 1983, né? Nós podemos dizer que tem um texto aí de 75 em diante, vai. Estou arredondando aí os últimos 10 anos. Então, é por isso, Edson, que tu fala até no teu livro que eu tenho a versão em PDF, como tu disponibilizou a primeira vez. Para isso. E quem quiser também, tá aberto. Que Tornar-se Pessoa, então, ele não é necessariamente o livro que inicia uma fase da CP, ele seria um livro de transição, né? Entre isso. O que seria a fase da terapia centrada no cliente para uma fase de abordagem centrada na pessoa, que então já seria mais o jeito de ser sobre o poder pessoal, né? Isso. Concordo com esse cara aí que você disse. Uma dúvida, exatamente também dessa questão do quinto estágio. E eu anotei, mas eu anotei na época da primeira leitura desse capítulo, né? Que seria, então, acho que... Eu reli e fiquei meio na dúvida, não sei se faz sentido, que então esse quinto estágio, considerando essa processualidade, seria o estágio da experienciação, com as devidas aspas, porque seria um momento em que os sentimentos são mais livremente expressos como se fossem experimentados no presente. Ele fala lá em itálico, no final da 158. É complicado falar que esse estágio, o estágio da experienciação, porque, de alguma maneira, o que é a fluidez que está digamos, num extremo do contínuo, né, como ele fala, essa fluidez? É justamente tomar a experiência como parâmetro das suas reflexões, das suas escolhas, do seu comportamento. A experiência é vivida organismicamente. E o que é isso se não experienciar? Né? Então, de alguma maneira, essas fases mais próximas desse extremo, que seria o sétimo estágio, considerando que os extremos seriam o primeiro e o sétimo, nessa brincadeira, né, estrutural que o Rogers elabora, brincadeira respeitosa e carinhosamente falando, que ele falou, pode ser 5, pode ser 50 estágios, em algum momento que ele fala algo assim. Enfim, os estágios mais perto desse extremo do contínuo, que é da fluidez, eles são estágios que, digamos assim, vão tomar a experiência, o experienciar como base, como fundamento para escolhas, para relações, para comportamento. E isso não quer dizer, gosto de chamar a atenção quanto a isso não quer dizer que essa pessoa, né, a pessoa que, de alguma maneira, vivencia os seus afetos, vivencia o seu comportamento, as suas relações, tendo como parâmetro essas fases mais próximas da sétima,
que elas serão seres iluminados, que elas serão seres especiais. Não, ela vai continuar vivendo os seus conflitos, as suas questões, os desafios existenciais. O que está em jogo aqui é o modo como a pessoa lida com os seus conflitos, lida com as questões existenciais que todos nós atravessamos. Então, é muito mais nesse sentido, não é um sentido de a pessoa estar mais perto do nirvana, ou a pessoa estar mais perto de uma condição de, né, bodhisattva iluminado, enfim, de forma alguma, de forma alguma. Ela apenas, digamos assim, tem uma acessibilidade, uma confiança maior, concreta, existencial, na sua experiência imediata, no que ela vivencia organismicamente como algo que, digamos, serve como referência para as suas escolhas, para os seus comportamentos, para a apropriação do seu lugar no mundo. Seria muito mais isso. Agora, eu queria voltar aqui nessa sua, quando você frisou, né, naquele parágrafo lá das dificuldades e o interesse da investigação. É interessante que esse ponto que você voltou um pouquinho antes, né, daquilo que a gente já tinha visto sobre esperar, né, que se possa descobrir uma ordem, né? Eu acho que é exatamente essa questão que você falou, né, essa experienciação que ainda não foi nominada, que ainda não foi definida o que é, né? E que, portanto, a ordem ainda está sendo construída ali, né? Não tem. Então, como é que eu vou de antemão estabelecer uma ordem, né? Uma coisa que ainda está sendo experienciada, ainda está sendo mastigada, né? Eu achei interessante esse retorno aí que você colocou, clarificou mais ainda. É isso. Vou aproveitar então fazer mais uma pergunta, que eu fico falando Vamos lá. sempre. Tem até a ver com isso que tu falaste antes, naquele trecho, acho que foi o Fernando que citou, que ele está falando de personalidade, acho que é lá no início, peraí. Lá na 143, né? O enigma do processo terapêutico, nesse segundo parágrafo, que seria na 143 da minha edição também. Que ele fala, então, desse foco bem no meio, né? Me interessei desde há muito tempo pelas constantes que intervêm na modificação da personalidade. A personalidade e o comportamento se modificam, enfim. Aí tu estava fazendo esse apontamento, acho até que era a segunda pergunta que eu esqueci de pontuar. Eu ia anotar. Ele muda essa concepção do uso da palavra personalidade ou da teoria da personalidade, porque depois ele vai falar de um jeito de ser, né? Enfim. Não. Ele só não deixa, ele só não dá mais ênfase, né, Amanda? De alguma forma, a teoria da personalidade para o Rogers foi um recurso que ele utilizou nos anos 1950 para pensar, para, digamos assim, tentar compreender o fenômeno digamos, de desenvolvimento, digamos, da personalidade, basicamente isso. E isso vai deixar, isso não tem, no decorrer da obra do Rogers, uma ênfase, porque ele vai estar muito mais voltado para experiências que não necessariamente passam a ser explicadas, explicativas, mas muito mais na ordem de uma vivência relacional, que é principalmente nas experiências de grupo, nas experiências de grandes grupos, nas experiências de relação intercultural, as configurações também de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem. Então,
A personalidade é uma noção que vai estar presente na obra do Rogers ali, né, nos anos 1950, como era em toda a psicologia norte-americana. Em toda a psicologia norte-americana, as teorias da personalidade eram muito fortes entre os anos 1930 e 1960, né? A gente vai ter, segundo relatos, praticamente quase 50 teorias de personalidade construídas nesse período por diferentes teóricos, né? Então, eu não sei agora precisar exatamente. Eu dei uma aula um dia desses sobre isso, aí eu, enfim, fui atrás, mas é isso, né? Então ele não vai. Agora, uma discussão que eu não vou trazer aqui, porque eu acho que a gente vai escapar muito, a noção de indivíduo, e eu acho que no meu livro, na pesquisa que eu fiz, eu discuto muito essa noção de indivíduo, mas a noção de indivíduo, ela deriva dessa noção de personalidade. E nós temos uma carência de desconstruir o indivíduo, a noção de indivíduo, e nos apropriar da noção de subjetividade em ACP. Por isso que eu digo, essa discussão é uma discussão que eu ainda vou me debruçar, isso eu vou sistematizar em texto, e me parece que é necessária. Mas é apenas um asterisco em cima da tua pergunta, nada mais do que isso. Mas então ele abandona então esse termo personalidade depois, ou não, ele só para de falar, vamos dizer assim. Ele para de falar, é um abandono silencioso. Vai falar de relacional, assim, aspecto você, relacional. Entendi. Você tem uma ideia como essa coisa de teoria da personalidade é algo que realmente muita gente no Brasil, obrigado, muita gente no Brasil deixou de assim, não falava, não tratava sobre teoria da personalidade em muitas formações. Muitas formações em ACP no Brasil não tratavam de teoria da personalidade. Nos últimos tempos voltou a ser um pouco mais abordado, eu tenho acompanhado. Mas muita gente não... Né, toda aquela configuração de self, autoconceito, organismo... Mas essa discussão, ampliando o asterisco, sem querer ampliar... eu não vou te dar trela, tá? Não me dá trela, que não... Mas eu acho que o Roger deixa uma abertura, eu acho que depende da leitura, né? Eu acho. Eu não te dei trela, só te ouvir. Eu vou tratar algumas coisinhas aqui que eu vejo que são bem interessantes. Aqui né, primeira coisa, eu acho que é interessante quando ele fala do método dele. Né? Uma primeira coisa que é legal em que ele fala, Rogers, ele tinha conhecimento de teorias da comunicação, né? Quando ele fala de feedback, quando ele fala da questão cadê aqui? A teoria geral dos sistemas. Cara, isso aqui é algo que está sendo construído nesse momento da história da cientificidade, né? Estou falando dos anos 40, 50 nos Estados Unidos, e o Rogers tinha propriedade disso, quando ele cita isso aqui na página 144. Mas ele vai falar, olha, eu vou para uma coisa, o método que eu vou usar é muito mais básico. Eu me uso como método, né? Ele fala, eu me uso como método, e ele vai explorar isso. Inclusive, dialoga demais com o método fenomenológico, dialoga demais. Dialoga demais com métodos fenomenológicos que vão surgir de uma forma mais sistematizada dentro
do contexto norte-americano da psicologia já nos anos 1960, quando o Roger já se aposentou. Roger já não é mais esse pesquisador. Então, por isso é que há uma, digamos assim, não estão no mesmo tempo. Mas se a gente for ver o que o Roger está descrevendo aqui, na página 145, né, com relação a tentando ouvir da forma mais ingênua possível, absorver os indícios para daí trazer os elementos significativos, né? Isso aqui dialoga muito com o método fenomenológico, muito, muito, né? Ou seja, valorizando essa apreensão do fenômeno. Mas, enfim, serve aí, fica essa dica. Não sei, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompa, tá? Para a gente não ficar muito... Uma dúvida sobre isso. Você está falando naquela referência de redução fenomenológica, naquela compreensão? Seria mas de uma paralelo, estou botando dentro muitas aspas. Pois é, mas de uma maneira muito menos sistematizada, muito menos elaborada, de uma forma muito mais empírica, eu diria assim, da parte do Rogers, né? Mas sim, dialoga com a preocupação de considerar que o saber passa pela subjetividade dele, e uma subjetividade que precisa ser repensada no sentido dos seus preconceitos, no sentido da sua visada, né? E isso é método fenomenológico, né? Então, sim. Um outro aspecto que me chama a atenção, na página 146, quando ele fala que ele quer participar das alegrias e os desânimos do esforço de compreender o processo terapêutico, que a gente falou da experienciação, que eu sinalizei como experienciação, né, o segundo parágrafo, só que os parágrafos seguintes também trazem algumas preciosidades, viu, gente? O parágrafo de baixo ele está falando da variedade dos caminhos experienciais. Olha só, ele fala, um outro assunto de interesse foi a variedade dos caminhos seguidos pelos clientes para entrar em contato com seus próprios sentimentos. Ele está falando o seguinte, não tem modelo, não tem um caminho único, é muito variável, é muito singular o modo como as pessoas vão se apropriando das suas experiências, né? Então, ele fala isso nesse parágrafo. Achei muito interessante. No de baixo, ele fala uma outra coisa que complementa o processo experiencial, né, Fernando, principalmente quando trouxe, que é a importância da exatidão da simbolização. Se a gente entende que o processo experiencial, quando eu sinto algo, quando eu vivencio algo, e eu não tenho um nome para isso, e a facilitação é para me ajudar a elaborar a experiência que eu estou sentindo, né? Esse é o processo experiencial tem a ver com isso. Olha o que ele fala aí. Outra dessas observações naturalistas liga-se à importância que o cliente atribui à exatidão da simbolização, à exatidão do nome. Sabe? O que você está sentindo? É medo? Não, não é medo, é uma angústia. É angústia, é isso que eu estou... Né, esse entrar em contato, dar nome, né, descrever. Ele quer exatamente a palavra precisa com a qual posso exprimir o sentimento por que passou. Uma aproximação não lhe basta, e isso para conseguir uma melhor comunicação consigo próprio, até porque se tratasse de comunicar com o outro, ele teria à sua disposição várias palavras de significado equivalente. Ou seja, é um movimento de acesso à própria experiência e dar nome a isso, verbalizar isso é fundamental. Aqui eu deixo mais um asterisco, dizendo quanto, muitas vezes, é importante não silenciarmos ou não invisibilizarmos aspectos da ordem da experiência, porque simplesmente não conseguimos dar nome a isso. Então, a facilitação, principalmente numa condição de interseccionalidade, requer que a gente, de alguma maneira, se disponibilize a acompanhar a outra pessoa na experiência que muitas vezes ela não tem um nome para dar a isso. E fiquemos com ela nessa experiência, que valorizemos de uma maneira incondicional
o que ela está vivenciando, mesmo que não consiga dar um nome a isso, porque muitas vezes socialmente ela não foi ensinada, ela não tem, enfim, a capacidade de verbalizar, por exemplo, uma experiência de machismo ou de racismo que ela possa estar vivendo. Fecho a minha nota de rodapé. Isso aqui, nada disso Rogers falou, mas sou eu que estou trazendo. Uma outra questão... Diga, Amanda, você quer falar alguma coisa ou está tudo bem? Eu não sei. Eu vi aqui na tela. Não, eu estava procurando aquelas palminhas. Ah, não. Não estamos no Zoom. Eu acho, mas aí assim, um outro asterisco de uma leitura que eu estava fazendo com a minha turma sobre identidades sociais, é uma disciplina, né? E aí, isso que tu falaste agora me veio de uma impressão, né, de uma situação. A minha monitora é uma moça, né, uma mulher já, né, uma mulher preta, e aí a gente está trabalhando um texto da Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação. E na introdução, ela faz uma introdução para falar que eu traduzo, assim, num termo mais psicológico da coisa, né, de uma construção de uma subjetividade preta, claro, dentro do contexto dos Estados Unidos, tem todo um recorte. E ela vai descrevendo determinadas situações, dores, processos que ela vê, tanto que ela viveu e que ela vê com a sobrinha dela. E eu vi o quanto isso trouxe um processo de afetação para a minha monitora, né? De como a sensação que me passava, que depois ela me trouxe, né, depois que terminou a aula, foi assim, ela conseguiu expressar coisas, situações, né, que eu já passei na minha vida e eu não tinha conseguido criar nome, sabe, conseguido expressar de diferentes formas, assim, sabe, e isso que tu falou, acho que é muito significativo, muito mesmo. Legal, legal. Então, aí, só na continuidade, só para fechar, né, esse trecho que vai desaguar na complexidade da relação terapêutica que o Fernando trouxe mais cedo, ele faz menção aqui a algo, e veja o que é digamos, a descontextualização de um texto. O que ele está chamando de momentos dinâmicos, entre aspas, eu vou ler o trecho, tá? Acabei desse modo por reconhecer o valor dos chamados momentos dinâmicos. Ele bota aspas. Isso é, aqueles que parece que uma mudança realmente ocorre. Esses momentos, com as suas concomitantes fisiológicas mais evidentes, serão mais tarde objeto de uma tentativa de descrição. Gente, ele está fazendo menção aqui, nesse parágrafo da página 147, há um texto que foi traduzido no Brasil, nesse livrinho, Quando Fala o Coração, e que no seu capítulo 1 foi chamado de Momentos de Movimento. É um texto do Rogers. A essência da psicoterapia, momentos de movimento. Está aqui, não sei se eu consigo. Aqui é a tradução. Esse texto aqui surgiu, né, nesse livro que foi publicado, que saiu editado, acho que foi já nos anos, enfim, 1980, 70, 80, porque eu estou com uma edição mais recente. Por que eu estou chamando a atenção disso? Até recentemente, e vou colocar na mesma barca o Paulo Castelo Branco, a gente repetia que esse texto, Momentos de Movimento, ele era um texto dos anos 70 do Roger, já da fase experiencial, etc, etc. Foi quando o Emanuel Meirelles, e dou os devidos créditos, ele falou, gente, não, aquele jeito do Emanuel, não, é de 1956 esse texto, tal. E é muito interessante porque na tradução feita pelo Antônio Monteiro dos Santos não faz alusão à data, só que tem algumas pistas. O Rogers utiliza nesse texto as situações da senhora Oak, lembra? Né? Do capítulo. Pois está utilizando nesse texto. Está fazendo menção temporalmente no texto a textos que ele publicou
em 1956, 1957. E aí complementa com essa passagem, momentos dinâmicos. Porque, às vezes, gente, a tradução para o português, ela vai ter diferença. Aqui, momentos de movimento, aqui, momento dinâmico. Experienciação vai ser traduzido em a pessoa como centro, como vivência, por exemplo. Tá? E, para quem está vendo mais, o que é momentos de movimento ou momentos dinâmicos? O que o Roger está falando disso? O Roger está falando daquele momento, dentro do processo terapêutico, em que há uma espécie de virada de chave, em que há algo que ocorre, em que a pessoa se dá conta de algo e fala, caramba, né? Opa, né? Uau, esse momento de movimento, que ele vai chamar, está diretamente relacionado ao momento experiencial. Então, é por isso que ele está dialogando com isso aqui tudo, nesse momento. É um momento experiencial. E isso é profundamente já da fase experiencial. Então, veja, tem influência do Gendlin, que já vem lá de 1956, 1955. A gente olha e acha que o Gendlin só influencia no início dos anos 60. Mas não, já está influenciando o Roger. Né? Momentos dinâmicos, como aparece no texto aqui, os momentos de movimento. É isso. Estou falando muito, hein? Era o que ele chamava de insight. Se aproxima, Amanda, mas não é. Sabe por quê? O insight está no contexto lá da fase não diretiva, do aconselhamento não diretivo. Ele escreveu isso num texto de 45, né, quando ele configura que o aconselhamento não diretivo passa por aquelas fases de catarse, insight e mudança, né? Onde o insight seria muito mais um fator de reflexão, um fator de uma sacada, digamos assim, de ressignificação cognitiva, perceptiva. Aqui o foco é experiencial. Aqui o foco é muito mais na experiência, é mais na visceralidade, é mais nas tripas mesmo. Né? Então a grande diferença seria essa. Outro dia eu estava pensando, né? Ouvindo, né? Quantidade de coisas interessantes e tal, como agora, né? Vocês estão falando todos. Aí alguém disse, dizem, né, que o intestino é o segundo cérebro, né? Fiquei pensando que, na verdade, o cérebro é meio que o segundo estômago, né? Porque, na verdade, para digerir tudo isso, né, que vai sendo dito e falado, a gente vai digerir. Eu não quero nem arriscar quanto que eu consigo assimilar do que eu digiro no cérebro, né? Porque deve ser bem pouco da quantidade, né? Mas, agora deixa eu perguntar, será que a gente pode dizer que, na verdade, o movimento é fazer com que o cliente consiga aprender a lidar com o processo e não com coisas pontuais? Ou seja, quando ele diz aqui, né? Aí eu não sei qual é a página, mas é no final do 7, né? Na última, aí, no penúltimo parágrafo, acho. O processo implica uma liberação dos mapas cognitivos da experiência. O cliente passa de uma experiência construída de forma rígida, assim como ele conseguia fazer, né? Percebida como fatos externos, para o desenvolvimento elaborado a partir de significações mais fluidas da experiência, recorrendo a construções que se modificam conforme cada nova experiência, ou seja, meio que ensinando a ele aprendendo a tratar essa questão e aprendendo a ser mais fluido, né? Entendendo que precisa ser mais fluido, entendendo que não, as formas rígidas não são o caminho, né? Quer dizer, dando, como é que se diz lá, de repente, no futebol, dando ginga para o sujeito, talvez. Fernando, a gente vai
aprofundar isso, você já está adiantando, você está dando um spoiler já de um dos próximos episódios, que é o capítulo 14 da sexta parte, quando o Rogers vai discutir a aprendizagem significativa na terapia e na educação. É isso que está sendo posto aqui. O que é qual, de alguma maneira, como é que a gente pode dizer? Qual é a pretensão qual a pretensão da proposta da abordagem centrada na pessoa no contexto psicoterápico? Efetivar ou possibilitar um processo de aprendizagem significativo. Esse processo de aprendizagem significativa. Um processo de aprendizagem significativa em que a pessoa, cada vez mais, se apropria, né, da sua experiência imediata e, de alguma maneira, aprende significativamente a tomá-la como referência, né, diante da sua vida. O ideal, brincando agora com as ideias, o ideal num processo psicoterápico é que a pessoa que a gente, como psicoterapeuta, esteja acompanhando em ACP, em algum momento, ela nos descarte. Ela não necessite mais, ela não sinta a necessidade de caminhar conosco dentro de um processo psicoterápico. Esse é um recurso que deixa de ser necessário por conta de uma aprendizagem significativa na sua relação com a sua experiência. Ou com o seu experienciar. Engraçado você dizer isso, porque eu fico pensando sempre, né? Estava até aqui, tinha notado de uma outra discussão, que eu acho que a CP, de maneira geral, ela é uma exterminadora de terapeutas, né? Se as pessoas se apropriassem, né, nas suas relações. Por quê? Porque, para mim, a ACP, o site terapêutico, ele é menor dos grãos diante de todas as relações que se possam apropriar desse modelo, né? Então, eu fico imaginando, né, se as pessoas, né, lessem, sei lá, tornasse pessoa, lessem um jeito de ser e se perceber, se apropriassem como é poderoso, não existia terapeuta mais, né? Vamos lá. Eu acho legal, eu acho que tem algo que vai por aí, mas tem algo que vai. Que fatores. Vamos agora continuar nessa conjectura de, né, disseminação dos terapeutas em ACP. Nessa conjectura, nós estamos dizendo que essa pessoa ela vai construindo uma capacidade de se apropriar do seu lugar no mundo. Aqui entra uma espécie de vazio. Aqui, bom, agora voltei a abrir uma nota de rodapé minha, um PS meu. Aqui nós temos um vazio que é justamente o vazio relacionado aos fatores as condições históricas, sociais, culturais que são impeditivos dessa pessoa vivenciar essa condição de uma maneira o mais plena possível. Vamos pegar a batata no porão que Rogers ilustra lá em Um Jeito de Ser. Essa batata, ela pode até se desenvolver, né, de uma forma mirradinha, de uma forma... Mas ela vai ser profundamente afetada pela condição de porão e de falta de luz e falta de condições adequadas para o seu desenvolvimento, para a sua apropriação quanto à sua experiência. Ela, mais do que isso, ela provavelmente, se essa batata pudesse falar, ela questionaria a sua condição no mundo pelo fato de que, muitas vezes,
aquele ser considerado o seu estado natural. Então, muitas vezes, nós vivenciamos situações, dependendo do nosso lugar de fala, do nosso lugar no mundo, dependendo se nós somos homens ou mulheres, ou pessoas não binárias, dependendo se nós somos pessoas inseridas numa cultura heteronormativa ou não heteronormativa, se nós somos pessoas brancas ou negras, se nós somos pessoas que vivemos numa determinada região, né, do nosso país, todos esses fatores são fatores que afetam, que de alguma maneira atravessam esse processo de aprendizagem. Porque esse processo de aprendizagem requer uma apropriação de um potencial que muitas vezes nos é cerceado sistematicamente, silenciosamente e invisivelmente por conta de uma estrutura social, uma estrutura histórica, uma estrutura cultural que nós fazemos parte. E que muitas vezes, eu entendo que tem muita gente que acha que isso não tem a ver com a CP. Eu acho de um absurdo. Acho que o fato de Rogers, no momento em que ele está escrevendo Tornar-se Pessoa, esses fatores não serem fatores, né, digamos, tematizados, né, para ele e para a própria psicologia norte-americana dessa época, isso não quer dizer que nós temos o direito de passar por cima disso em 2022, no nosso contexto brasileiro. Então, fecho a minha nota de rodapé dizendo o quanto esse processo de aprendizagem tem esses atravessamentos que não são facilitadores, são dificultadores de uma apropriação, de uma potencialização de uma capacidade criativa, inventiva, de autonomia e inclusive de ousadia à mudança, né, efetivamente. Eu queria ver se eu conseguia fazer um paralelo aí do que você falou, que eu acho que é bem pertinente, né? E mesmo com as condições, por exemplo, se fosse escalar o Himalaia, mesmo eu tentando me instruir, mesmo eu não estando nas condições das batatas, né? Mesmo eu estando nas minhas melhores condições, não seria possível apenas, provavelmente, eu não abriria a mão do Sherpa, né, para me guiar, porque eu não conseguiria aprender no YouTube suficientemente, talvez, para fazer a caminhada, né? Então, sim. Tem tudo a ver. Mas que dá para exterminar um monte de terapeuta com a possibilidade das pessoas aprenderem, dá. E só um detalhe, né, Fernando? O próprio acesso ao Sherpa, dentro desse... Porra, lá vou eu para outra nota de rodapé, outro asterisco no rodapé. Mas vamos lá, esse sou eu. Azar de vocês que estão... Enfim, sei lá. Mas o próprio acesso a esse Sherpa envolve uma condição de existência que me permite investir na condição desse Sherpa estar à minha disposição para trabalhar comigo. Então, a lógica de mercado, a lógica do atravessamento de classe social é uma lógica que acaba gerando também esse senso de exclusão de um processo de aprendizagem, como a gente está falando aqui. É um processo de aprendizagem significativo. Então, são fatores que estão em jogo, né? A gente não pode mais passar por cima deles, né? Oi, estão me ouvindo? Oi, eu só não sei quem está falando, que eu estou procurando na tela. Carol. Oi, Carol, estou te ouvindo, diga. Eu vou falar o que me veio agora, vocês falando, que, não sei, a gente fica pensando aqui e muitas coisas vão se passando. Quando vocês estão falando e você fala, Edson, dessa estrutura social, eu fico pensando o quanto que a gente, pessoa
vai para o processo da psicoterapia por uma demanda que não necessariamente é nossa, é externa, mas a gente não percebe isso e acaba se interiorizando esse sentimento. E daí eu entendo que o terapeuta, não sei, daí acho que tem um pouco a ver com o que o Roger vai pensando, pode possibilitar essa reflexão de que, olha, tudo bem que você está sentindo isso porque, querendo ou não, lhe afeta, mas não necessariamente isso é algo intrínseco a você, porque, em tese, você está inserido em um sistema macro, que é girado por relações, que, querendo ou não, vai impactar a gente. Não sei, fui pensando nisso quando vocês foram falando. Carol, tua fala me convida, me desafia saudavelmente, não sei se você vai entender, até onde a gente acompanha Rojas e a partir de onde a gente avança para além de Rojas. Ousado o que eu estou falando, mas vamos lá. Concordo contigo que o lugar, e isso é Rojas, o lugar da facilitação é um lugar de possibilitar que a pessoa entre em contato com aquilo que está mobilizando experiencialmente ela. Né? E Rojas nos convida a isso. Rojas nos sinaliza modos de vivenciar essa experiência. Tá? Legal. Mas Rojas não estava, digamos, não era uma preocupação de Rojas, de alguma maneira, estabelecer, digamos, uma reflexão mais aprofundada sobre os aspectos que aquele indivíduo, aquela pessoa, trazem para a relação. O que eu quero dizer? Para ele, necessariamente, tudo estava relacionado àquela pessoa, àquele indivíduo. Ok? Ok. O que, de alguma maneira, a gente se sente, né, e a tua fala traz muito isso, convidado a considerar, ou se você preferir, a qualificar a nossa escuta. É que alguns desses aspectos, eles não se limitam à individualidade da pessoa. São aspectos relacionados a um lugar no mundo, aspectos relacionados a uma condição que tem a ver muito mais com um processo identitário, parafraseando o que a Amanda falou, que ela traz na sua experiência. O nosso papel não é, de alguma maneira, dizer para ela e explicar para ela muito menos o que é isso, o que não é isso. Corre o risco da gente virar terapeuta palestrinha, chato para burro, e mais do que isso, transformar essa abordagem numa abordagem centrada no facilitador ou na facilitadora. Não é essa. Considerar esses aspectos não tem a ver com isso. Considerar esses aspectos é apenas, um apenas entre aspas, porque não é só, não é pouco, né? É apenas qualificar a nossa escuta. É apenas considerar que essa pessoa ela está inserida num mundo de relações, como você muito bem colocou, em um mundo de relações onde é muito difícil separar o que o que é interno do externo, o que é do âmbito individual, do âmbito social, coletivo. Tudo está junto e misturado, percebe? Então, nesse sentido, a escuta é uma escuta voltada para o que está mobilizando essa pessoa, ajudando ela a se apropriar disso. E, em algum momento, não fortalecendo um individualismo decorrente, vamos dizer assim, de uma escuta que fica muito fechada no indivíduo, muito isolada do contexto que ela está inserida. Acho que isso é um diferencial que nós trazemos. É um diferencial que Rojas não fez parte do momento histórico dele, mas Rojas, de alguma maneira, traz esse fundamento que se disponibiliza a escutar, se disponibiliza a estar, a compreender o modo como essa experiência está sendo vivenciada por essa pessoa.
Então, eu acho que isso está aqui, isso está em torno das pessoas, isso o Rogers traz de uma forma muito apropriada. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, Carol. Tô matutando aqui, faz sentido. É porque, querendo ou não, acho que a gente hoje, não sei, consegue apreender mais essas relações que a gente vive, pelo menos eu fico pensando nisso. Eu estava lendo, não sei se vocês já leram Sociedade do Cansaço, que vai falar sobre, né, a questão da performance, a auto-performance, enfim. E vai falando um pouquinho disso, né, do quanto que o social acaba colocando na gente, indivíduo, a culpa dos nossos sentimentos, né? E daí entra para a questão da psicopatologia, enfim. E daí você foi falando, eu fui lembrando, eu falei, pô, deixa eu falar isso que, né? Perfeito. Carol, o que acontece? A ACP pode ser usada como justificativa, a ACP nesse sentido individualista, fechado no indivíduo, como justificativa para fomentar uma responsabilização exclusiva desse indivíduo diante dos seus fracassos ou diante das suas impossibilidades, que é justamente essa fissura do desempenho que o Byung-Chul Han vai falar. Gente, que nota de rodapé que se tornou quase um texto aqui, né? Mas acho que dialoga demais para mim também, viu? Acho que tem tudo a ver. Edson, você sabe, você falando de escuta, né? Eu me lembrei de um texto que eu li faz um tempinho já, sobre o silêncio, né, no processo, né? O silêncio na sessão, por exemplo. Então, eu queria saber, eu não sei se é pertinente, eu não sei, mas me veio essa pergunta para fazer para você. Com relação ao silêncio do cliente, né? Como é que Rogers, sei lá, ele fala algum momento sobre isso, ele dá importância a isso, enfim, de alguma forma. Você entende o que eu quero dizer? Eu quero perguntar. Eu entendo que o silêncio é uma expressão singular, é uma expressão que ocorre num determinado contexto. Então, é uma experiência vivida. Então, mais do que um como responder a um silêncio, o Rogers o tempo todo está falando de como eu posso facilitar digamos, o contato, o acesso da pessoa com o que ela está vivenciando. E a forma como ela pode estar vivenciando, ela pode ser verborrágica, ela pode ser grunhida e ela pode ser em silêncio. Então, não existe efetivamente nenhuma, digamos assim, nenhum roteiro, nenhum manual, nenhum modelo, né, para lidar com o fenômeno do silêncio, como também o fenômeno da palavra, como com o fenômeno enfim, não. Aí é muito relacionada a uma dinâmica que é dentro da relação. Você já pararam para perceber que aqui no Tornar-se Pessoa, olha só a volta que eu estou dando para voltar para Tornar-se Pessoa, né? Mas vou fazer isso. Aqui no Tornar-se Pessoa, ele, antes de falar da processualidade, a parte 2, ele está falando da relação, gente. Né? Ele está falando, antes da terceira parte, que é a processualidade, ele na segunda parte ele fala, a pergunta disparadora é como posso ajudar os outros, ele vai falar da relação de ajuda profissional. De alguma maneira, o chão da ACP é a relação. Então, qualquer coisa que a gente fale fora de uma relação, a gente, de alguma maneira, está hipotetizando, teorizando abstratamente. Por isso que, de alguma maneira, fora da relação, fica muito difícil a gente falar qualquer coisa. Né? Até mesmo num espaço de supervisão, por exemplo, o espaço de supervisão em ACP é um espaço em que a gente reflete junto com... Eu estou falando eu como supervisor, eu vou ajudar a pessoa a refletir sobre uma experiência que ela viveu. Ela viveu. Não, eu não tenho condições, nem ninguém que está ouvindo aquela experiência não estava lá. E essa reflexão ela ocorre num presente imediato. O que eu posso ajudar a pessoa como supervisor é ela entrar em contato com o que ela está sentindo agora
sobre o atendimento e não entrar em contato com o atendimento. Eu não tenho condições, nem ela. O atendimento acabou. Ele já ficou no tempo. O que está agora aqui é uma relação de facilitação. A supervisão em ACP é facilitação, mas uma facilitação com o presente imediato. Bom, o que está desse atendimento aí? Vamos falar nesse aqui e agora. O que está reverberando, o que está fazendo ruído, o que está... E aí eu vou ajudar a pessoa a refletir, a acessar as dificuldades, os ruídos, e a partir daí ela vai levar ou acessar questões que vão, digamos assim, ajudá-la às próximas experiências. Porque com relação àquela, a gente não tem muito o que fazer, né? Então, é um exemplo do quanto a relação no presente imediato é a base digamos, de elaboração, de constituição de qualquer... Agora, olha a ponte que eu vou fazer agora com o Fernando. Qualquer processo de aprendizagem significativa, né? Daí realmente faz sentido que essa relação ela precisa ser estabelecida, inclusive para ser desfeita. Vamos dizer, nessa linha que você trouxe, Fernando, mais cedo, né? Eu sei que eu não respondi, porque eu acho até que essa pergunta, talvez ela seja irrespondível à luz da abordagem, mas ela tem a sua validade enquanto uma preocupação sua. E aí seria, né, a gente avançar nisso, seria fazer um espaço de supervisão aqui, que já não é o caso. Ótimo, obrigada. E aí, gente, do capítulo 7, tornar-se pessoa, como é que estamos? Alguma coisa a mais? Porque a gente está... Nos últimos 15 minutos a gente já falou aqui de outras coisas, né? Desde dar cabo dos psicoterapeutas até o silêncio. Agora, eu queria só reforçar uma coisinha do dar cabo, assim, comparativamente com outras línguas, assim, né, onde elas colocam coisas a serem feitas e tal, né? É como se a ACP dissesse assim, peraí, toma aqui, ó, é assim, ó, que você precisa fazer, toma aqui tudo, vou te entregar todo o ouro, né? Porque é assim que se acredita que tem que ser, né? É assim que se acredita. Então, comparativamente, as outras, você tem mais dificuldade de sair, né? Esse ouro está no outro, né? Brincando, entregar o ouro, né? Na verdade, entregar o ouro do termo. A facilitação é, de alguma maneira, ajudar a pessoa a acessar o próprio o ouro que ela jura que está em algum lugar de poder externo, enfim, e ela cada vez mais vai se dando conta, epa, porra, né? Eu tenho condições de me apropriar de um ouro e que esse ouro dialoga com outros ouros. Estou brincando agora com a tua... né? Dialoga com outros ouros e dialoga com um mundo que muitas vezes enfim, cobra ouro, ou enfim, que não é... Estamos reensinando a gente a fazer escambo, né? É verdade. Aprendeu a fazer escambo, né? Agora a gente pode fazer escambo. Fernando, eu cada vez mais, a saída está no coletivo, sabe? Não tem jeito, a saída está no coletivo. Nós, agora, outra rápida nota de rodapé. A ACP necessita se livrar do ranço do individualismo. Feito isso, a gente tem uma oportunidade, como você mesmo colocou, de oferecer recursos muito interessantes de valorização da dignidade humana, da vida, da diversidade, da constituição de possibilidades enfim, de mudança. Mas, enfim, não podemos ser ilhas isoladas. Há muito tempo atrás, na Itália, teve um movimento, né, que agora não vou lembrar o nome e tudo mais, né, criaram o Banco do Tempo, né? E aí você passava um cheque para o outro do seu tempo. Então, sei lá,
eu oferecia meu tempo para passear com... Você tem cachorro, mas não tem tempo, eu vou passear com o seu cachorro. De repente, eu sei costurar, sei pregar um botão, aí, sei lá, a Amanda está sem tempo, eu vou costurar os botões para ela, enquanto ela vai, sei lá, preparar um chá, enfim, né? Muito interessante. Essa possibilidade, né, da gente trocar coisas. É isso. Perfeito. E aí, gente, esgotamos o capítulo 7? Eu acho que sim, hein? Estou com essa sensação. Acho que podemos, se não tiver nada mais, vamos ficar por aqui? Pode ser? Vamos. Vamos assistir o Roda Viva? Olha lá eu fazendo propaganda. Enfim. Interessante. Quem é que vai estar hoje? Eu tô tão... É a Cida, psicóloga e pesquisadora sobre embranquecimento. Então bora, gente, daqui. É a Cida Bento. Pesquisadora, psicóloga. É isso. Gente, vou fechar aqui, então, a gravação, tá? Tchau, Tchau, gente. Daqui a 15 dias, aí é a parte 4, hein? A parte 4, vou postar os vídeos, enfim, de introdutórios. São 2 textos só, hein? 2 textos, não é muita coisa, não. Tá bom? Valeu, É isso. obrigada. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau.